Eu quero compartilhar com você uma palavra, né? Eu vim para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, assim como eu compartilhei lá na igreja, né? Eu não vim te empolgar, eu vim te dar instrução, amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, né? Então, eu quero começar trazendo uma palavra importantíssima, coisas que fazem toda a diferença na vida de um crente e na vida do não crente também. Mas a gente olha para o mundo lá fora, não sei se tem como me dar mais retorno aqui, a gente olha para o mundo lá fora muita gente conquista com a força do braço dele. Por exemplo, eu e você, nós tem coisas que conseguimos sozinhos. Tem coisa que você vai ali, compra com a força do teu braço. Seja à vista, seja parcelado, você vai lá, decide. Você acordou, decidiu, você vai lá na força do seu braço e faz. É verdade, tem coisas que a gente faz na força do nosso braço. Lá fora, muita gente conquista na força do braço deles. E eu costumo dizer que nós, servos de Deus, nós temos que dar certo de qualquer jeito. Porque quando não vai na força do nosso braço, vai na força do Senhor dos Exércitos. Então, de um jeito... Vira para a pessoa que está do seu lado assim, ó, de um jeito ou de outro, 2025 na tua vida vai dar certo. Amém ou não? Glória a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existem princípios bíblicos que são poderosíssimos. Não são poderosos, são poderosíssimos. Repita comigo assim: Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado. E meu dinheiro não muda a vontade de Deus. Então, 3 coisas importantes. Repita comigo: Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado. E o meu dinheiro não muda a vontade de Deus. Você entendeu isso? Porque tem crente doido. Tem uns crentes que acham porque que entregou uma oferta, entregou um carro, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Ele só tem que fazer o que está escrito na palavra dele que ele disse que ele faria. E isso ele tem que fazer. Não é negociável. Ah, Senhor, o Senhor pode fazer isso? Não, se ele disse que vai fazer, está na palavra de Deus, o que a gente tem que fazer é igual criança. Quem teve filho pequeno aqui? Aí, você prometeu algo para o filho, disse assim, não, ó, em dezembro eu vou te dar isso. Chega em dezembro, o que a criança fala? Ó, pai, me dá aquilo. Aí você fala que não vai dar mais. O que ele fala? O senhor prometeu. É assim ou não é? O senhor falou que ia me dar. Com Deus, você pode, sim, reivindicar o que ele prometeu. Você entendeu ou não? Agora, achar que bota Deus na parede não pode. Agora deixa eu te mostrar princípios poderosos que Deus é que prometeu. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Primeira coisa que eu quero te mostrar, e eu pedi o pastor Leandro, eu falei, antes de vir, eu falei, pastor, se o senhor me dá um pouquinho mais de tempo, eu queria tratar esse assunto, antes de entrar na mensagem. Um assunto chamado dízimo. Até quem não é dizimista sabe que tem que dar. Até quem não é crente sabe que tem que entregar dízimo. Você entendeu ou não? Então deixa eu te falar por que o diabo investe tanto em nós para a gente não ser dizimista. Ok? Então deixa eu te falar. Porque o dízimo carrega uma bênção. Repita comigo, o dízimo carrega uma bênção. E se Deus falou algo, ele tem que cumprir. Amém? Tem um banner aí que vai ter todos esses textos, se você puder colocar aí, só para o pessoal acompanhar. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre dízimo. Muitas pessoas aí na internet falam que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Quantos ouviram isso? Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Agora, só uma pergunta que eu quero fazer. Quando a Bíblia diz que você é abençoado para sair, para entrar, está escrito em qual testamento? Qual? Antigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido, está em qual testamento? Antigo.
O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Está em qual testamento? Antigo. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos livrar, para nos guardar, e nenhum mal chegará à nossa tenda. Está onde? Antigo Testamento. Todas as bênçãos que você lembrar, vamos dizer, 99% das bênçãos que você lembrar, está escrito aonde? Antigo Testamento. Mas o cara fala que não pode ser dizimista porque está no Antigo Testamento. Parou para pensar nisso? Ele alega assim, não, está no Antigo Testamento, mas na hora que a chapa esquenta, ele reivindica as bênçãos do Antigo Testamento. Então é assim, para o que interessa, não vale. Para o que interessa, vale. Você entendeu assim ou não? Mas vamos olhar a Bíblia, aqui eu só estou argumentando. Vamos olhar a Bíblia, e você vai ver onde que eu quero chegar. Não acharam o banner? Tem que ajudar lá o povo, hein? Janderson, tem que ajudar o povo lá. Mas eu vou seguindo aqui. O pessoal diz que não tem dízimo no Novo Testamento. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí enquanto vai colocar aqui no telão. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, está bem no início do banner, tá? Da apresentação. Mateus 23, versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Eles davam dízimo de quê? Do hortelã, do endro e do cominho. Jesus está falando. Quem está falando? Jesus. Então escute o que eu vou dizer. Jesus está dando um testemunho sobre os escribas e fariseus, dizendo assim: esses homens são tão dizimistas que dá dízimo até dos temperos que eles recebem. Entendeu a tradução? Aí Jesus continua dizendo, olha só o que ele está dizendo. Ó, aqui no púlpito já está aparecendo, falta só no telão. Olha só. Mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O que eles estavam desprezando? Juízo, misericórdia e a fé. Olha como é que Jesus termina essa conversa. Quem é que termina? Jesus, aquele que instaurou o novo testamento, o novo tempo, a graça. Ele diz assim: devias, porém, fazer essas coisas. Quais são essas coisas? Justiça, misericórdia e fé. E a Bíblia diz assim: sem omitir aquelas. Qual aquelas? Dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Então os caras vão para a internet que não lê Bíblia, ou então vem um site e fica repetindo. Mas a Bíblia diz em Mateus 23, versículo 23, que o próprio Senhor Jesus deu testemunha a respeito de escriba e fariseu, dizendo: eles são dizimistas de verdade, dão dízimo até dos temperos que recebem, negligenciam a parte do juízo, misericórdia e a fé. Eles devem fazer isso, que é juízo, misericórdia e a fé, sem omitir o quê? Dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Então fala com a pessoa que está do seu lado: Jesus mandou dar dízimo. Você entendeu isso aí? Próxima vez que você vê alguém, pastor, bispo, vice-deus, qualquer nome que você quiser, falando que dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu não estou com uma teoria. Eu peguei Mateus 23, 23 e mostrei que Jesus está mandando dar o dízimo. Você entendeu isso? Diga amém. Mas não para por aí. Jesus vai para o céu. Jesus vai para onde? Para o céu. E lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 8, Hebreus, capítulo 7, versículo 8, ou seja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ido para o céu. A Bíblia diz assim, Paulo ensinando aos hebreus: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Homens que quê? Morrem, está falando dos sacerdotes. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Qual que é o único na história da humanidade que morreu e ainda testifica que vive? Quem? Porque ele ressuscitou, amém ou não? Então Paulo, Novo Testamento, depois do tempo da graça, está ensinando aos hebreus: antes de Jesus, quando você entregava o seu dízimo, você estava entregando para alguém que vai morrer, o sacerdote. Mas depois que Jesus veio,
morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou e foi para o céu, agora quem recebe o nosso dízimo é Ele. Você entendeu isso? Diga amém. Então não deixa Satanás te enganar com essa historinha que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Primeiro, porque todas as outras promessas também são. Segundo, porque eu te mostrei 2 textos no Novo. Um, Jesus falando, outro, Paulo falando. Então, meu irmão, deixa eu te mostrar por que o diabo faz questão de querer converter crente à infidelidade. Então vamos continuar o texto. Se vocês agora acho que conseguiram coloca para mim aí a próximo slide. Malaquias 3, versículo 10. Ninguém conhece esse texto, né? Malaquias 3, versículo 10. Olha só o que diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, à casa do templo. Fala com a pessoa que está do seu lado. O dízimo é para trazer à casa do Senhor e não aonde te interessa. Preste atenção, porque tem muito crente que quer administrar o dízimo. Sabe quando é que eu vou entregar meu dízimo? Quando começar a obra lá no terreno novo. Isso não é dízimo, isso é oferta. Não, pastor, todo mês eu separo 10% da minha renda, entrego 5% na igreja e 5% em cesta básica. Cesta básica não é dízimo, é ação social. É outro tipo de bênção. Você entendeu isso ou não? O dízimo tem que ser trazido aonde? Na casa do tesouro. Aonde que é? A igreja do Senhor. Primeiro ponto. E não é em forma, vou trazer meu dízimo em forma de ar-condicionado que tem que comprar. Isso é oferta. E falta de fé. As duas coisas. Agora, olha qual que é o problema do diabo. Você trouxe o dízimo? A Bíblia, irmão, a gente só pode reivindicar o que a Bíblia está dizendo, amém? Você não pode botar Deus na parede. Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado e o nosso dinheiro não muda a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o que ele prometeu, ele cumpre, sim ou não? Agora escute só. Primeiro, fazer prova de mim, tal, e que dela vai derramar a bênção que vem a maior abastança. Primeira bênção do dízimo. Qual é? Uma bênção que vai ser maior do que a que você tinha. Você entendeu isso ou não? Agora, o que pega? Muita gente ganha, mas depois perde. Muita gente às vezes consegue, é bom de fazer negócio, mas perde tudo. Agora olha o versículo 11, o texto continua. E por causa de vós, você trouxe o dízimo à casa do tesouro, vou derramar uma bênção maior. Mas por causa de vós, o que eu vou fazer? Repreenderei o devorador. Para quê? Olha só. Para que não vos consuma o fruto da terra. O que é isso? Lembra que era um povo agrícola e pecuário. Cuidava de animais que davam cria e lavoura, trigo. Lembra disso? Não era dinheiro no banco. Então, a pior coisa que podia acontecer para esse povo é uma praga na sua plantação. Uma doença no meio dos seus rebanhos. E aqueles dizimistas, Deus, quem estava falando? Deus dizendo, por causa de vós repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. Significa o quê? Você vai trabalhar, você vai acordar cedo, você vai fazer o que tem que fazer, mas se o diabo vier pegar o que é teu, Deus bloqueia. Você entendeu isso? Tudo bem que tem gente que ele é o devorador. Não olha para o lado que pega mal agora. Tem gente que o devorador não passa perto da casa dele porque ele tem medo que esse cara coma as economias do devorador. Porque tem gente que não precisa do diabo para se destruir, não. Ele se destrói com cartão de crédito. Sozinho. O diabo só dá o cartão, o resto é com ele. Olha só. Mas ele está dizendo, ó, por causa de vós, vou repreender tudo que quiser consumir o fruto do seu trabalho. Você entendeu isso? A praga não vai comer, o gafanhoto não vai comer. Por quê? Porque você é dizimista, você pode reivindicar, porque Deus prometeu, Senhor, que esse espírito do demônio que está vindo aqui pegar o fruto do meu trabalho, que o Senhor repreenda, porque o Senhor prometeu. Isso não é jogar Deus na parede, isso é saber o que Deus falou. Você entendeu ou não? E ele vai falar outra coisa, ó. Não vos consuma o fruto, e a vide do campo não seja estéril. O que é isso? Trabalha e não consegue nada.
É o cara que está lá na lavoura, mas a terra é estéril. Sabe o que Deus está falando? Eu vou abençoar a terra que você trabalhar. Você está entendendo isso? Essa é a bênção do dízimo. É uma bênção que aumenta a bênção que eu tinha, está lá no versículo 10, e é a bênção que faz com que o diabo não possa comer o meu fruto. Outra coisa, ele não pode fazer o meu trabalho ser em vão. Você entendeu isso? Diga amém. Então, o diabo quer convencer a gente, por quê? A igreja tem um decreto de Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a não ser se nós quebrarmos o princípio e o devorador puder destruir a igreja através de destruir a nossa vida. Você entendeu isso ou não? Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo isso no temor do Senhor e debaixo da graça de Deus. Se você não é dizimista, que 2025 você se torne. Se você até aqui, irmão, dízimo não é prestação da Casas Bahia, que você tem um carnê do ano passado para botar em dia. Dízimo é fidelidade. Se você foi infiel em 2024, tem uma coisa que cobre a infidelidade. É o quê? Fidelidade. Se você nessa noite decidir, pastor, a partir de hoje, no próximo salário, no próximo negócio que eu fizer, eu sou dizimista, você sai daqui hoje coberto com essa palavra. Você entendeu isso? Amém ou não? Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, porque, olha só, e outra coisa, dízimo não funciona só para crente. Lá na igreja, eu tenho uma pessoa que não se converteu até hoje, não vai nos cultos. Cerca de 13 anos atrás ela estava quebrando. Ela é um grande empresário da cidade, estava com a arma de madrugada em cima da mesa. Ele que me contou. A televisão estava ligada, pastor Silas estava ensinando sobre dízimo uns 13, 14 anos atrás. Ele ia dar um tiro na cabeça e ia morrer porque ele estava devendo muito dinheiro. Só que ele, com a TV ligada, ele ouviu pastor Silas, eu já contei isso para o pastor Silas, ouviu ele falar sobre dízimo, ele creu. E há uns 13, 14 anos, ele entrega dízimo lá na igreja. Não se converteu, não vai nos cultos, mas acredita no que os crentes duvidam e está vivendo o que os crentes deviam viver. Você entendeu ou não? O crente está discutindo se dízimo é coisa do Antigo Testamento. O cara viu na TV, creu, e entrega 13, 14 anos dízimo lá, e sabe o que Deus fez na vida dele? Tem mais do que tinha quando estava quebrando. Por quê? Dízimo não vai levar ninguém para o céu, mas vai derramar a bênção que Deus determinou na terra. Você entendeu isso ou não? Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo: fazei prova de Deus. Em que sentido? Meu irmão, quantas vezes Deus falou que podia provar ele? Aqui ele falou. Agora veja bem, eu mesmo, eu tenho 52 anos, obrigado, não parece. Eu tenho 52 anos. Quando eu tinha meus 19, 20, eu não conseguia ser dizimista. Pensa num cara enrolado na vida. Se um profeta levantasse e dissesse que eu ia cuidar do dinheiro dos outros como hoje eu cuido, eu não ia acreditar, porque pensa num cara enrolado, mas pensa num cara que não era dizimista. Depois que eu comecei a ser dizimista, levou mais ou menos 1 ano e meio para a minha vida desenrolar, mas desenrolou. E eu estou aqui para te dizer, se Deus fez na minha vida, faz na tua. É questão de fé e fidelidade, você entendeu? Então, se você não era dizimista até aqui, irmão, é assunto teu com Deus, mas experimenta fazer o que Deus falou para fazer, porque o resto é com Ele, você entendeu? Diga amém. Tem uma segunda chave, que é muito poderosa, que eu nunca falei nela aqui, e não falo quase em lugar nenhum, mas senti o desejo de compartilhar contigo, porque essa chave mudou a minha vida depois do dízimo. Um negócio chamado primícias. Como é que chama? Primícias. Até então, eu aprendi isso só em 2016, porque eu entendia que primícias era entregar o dízimo. Quantos acham que primícias é entregar o dízimo igual eu entendi assim? É porque a gente pensava que entregar o dízimo em primícia. Olha, você vai trazer as suas primícias. Não, você vai trazer o seu dízimo. Primícia é outra coisa. Eu vou te mostrar aqui algo poderoso. Ó, Êxodo 34, versículo 19.
Aí tá tudo aí no banner, tá? Para facilitar. Tudo o que abre a madre, aqui é Deus falando, tá? Tudo que abre a madre é meu. Até todo o teu gado, porque lembra, não era dinheiro na conta. Todo o teu gado que seja macho abrindo a madre de vacas e de ovelhas é meu. Conseguiu passar aí? As primícias dos primeiros frutos da terra, lembra? Salário era colheita, era gado. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Trarás aonde? Também não dá para administrar. Fala que a pessoa está do seu lado, é trazer a casa do Senhor. Teu Deus. Então preste atenção. Primícias, ela carrega um outro tipo de bênção ainda poderosíssima. Eu aprendi em 2016 e de lá para cá, meu irmão, eu vou te falar o que Deus tem feito através de primícias. O que é primícias, pastor? Antes de eu falar as 4 bênçãos das primícias. O que é primícias? Primícias é uma oferta que o povo de Israel levava, ordenado por Deus. Pastor, está no Antigo Testamento. Lá na frente, Paulo vai dizer assim, se a massa é santa, santifica o restante todo. Por quê? Primícias. Você entendeu? Está lá no Novo Testamento também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que era primícia no tempo deles? Para você entender e conseguir trazer para o mundo de hoje. Que a gente recebe salário, ou faz negócio e tem lucro. O que era primícia? O cara vai lá colher tudo que ele plantou. Ele separava a primeira parte. Levava ao sacerdote. Levava quem? Ao sacerdote. O sacerdote liberava a bênção sobre ele. E ele voltava para colher. E acredite, sobrenatural, a colheita era maior. Você entendeu ou não? Então a primeira parte. Como é que eu entrego primícia? Eu entrego primícia também. Como é que eu entrego primícia? Eu entrego para o meu sacerdote. Vocês vão entregar para o pastor Leandro, ainda que seja no envelope, igual lá na igreja, um envelope separado de primícias. Como é que é? Se é a primeira parte, hoje em dia a gente não vai lá no campo colher para pegar a primeira parte. A gente, quando era gado, eles pegavam a primeira, lembra do texto? A primeira que abria o ventre era do Senhor, entregava. A gente hoje recebe salário, igual eu tenho a minha empresa, tenho lucro. O que é a primícia? É a primeira parte. Como é que eu sei a primeira parte? Todo mundo trabalha por 30 dias, sim ou não? O lucro é de 30 dias. O salário é de 30 dias. Qualquer negócio é de 30 dias. Como é que eu sei qual é a primeira parte? Primeiro dia. Então o que eu faço? Eu estou falando do que eu faço. Meu irmão, deixa eu te falar. Se você não acreditar em nada que eu estou fazendo, não muda a minha vida. Porque eu continuo fazendo porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Você entendeu ou não? Então eu estou compartilhando chaves. O pessoal tem mania de falar senha. Como é que é? Pega o código. Meu irmão, pega a Bíblia que vai resolver. Você entendeu ou não? Então preste atenção. Eu pego todo mês, tudo de lucro, tudo que eu recebo, divido por 30. Acho o primeiro dia. Coloco no envelope de primícia. Inclusive você devia fazer um envelope de primícia aqui, viu, pastor Leonardo? Leonardo é o meu lá, Leandro. E para quê? Para identificar o que é primícia. Porque uma coisa é dízimo, uma coisa é oferta, uma coisa é primícias. São bênçãos diferentes. Você entendeu ou não? São bênçãos diferentes. Lá na igreja a gente tem um envelope separado para primícias. Então anota aí que tem que fazer, porque o pessoal vai começar a cobrar envelope de primícias. Porque vocês vão contar testemunho do que a primícia vai fazer. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz, você levará o sacerdote. Então, a partir de amanhã, toda oração para oferta aqui tem que ser, Senhor, abençoa os dízimos, abençoa as ofertas e abençoa as primícias. Ok? Tem que lembrar o povo. Agora preste atenção. Então eu pego tudo que eu ganho naquele mês. Olha o quanto que eu creio. Eu ganhei um carro um dia. Logo, uns 5 meses antes de eu aprender primícias. Um carro de valor alto. Sabe o que eu fiz? Além de entregar o dízimo do carro, eu peguei o valor do carro naquele mês. Se eu não paguei pelo carro, também foi uma renda, sim ou não? Eu peguei o valor do carro, dividi por 30 e entreguei ao meu sacerdote de primícia, você entendeu? Porque a primícia pertence ao sacerdote. Tem que ter mais fé para entregar primícia do que dízimo.
Por isso, eu vou te mostrar 4 bênçãos. Na outra eu te mostrei 2 do dízimo. Essa aqui é forte. E isso mudou também a minha história desde 2016. Agora escute o que eu vou dizer. Primeira e segunda bênção da primícia. Provérbios 3, versículo 9. Agora está funcionando. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de... Por isso que quando eu ganhei o carro, eu dividi por 30 e entreguei a primícia. Por quê? De toda a tua renda, de tudo. Do carro que eu recebi, do lucro que eu tive no negócio, entendeu? Tudo. Então, eu entrego primícia do juro, do dinheiro que eu recebo do banco. Tudo. Eu creio, irmão. Eu não estou vindo aqui te ensinar uma teoria. Estou vindo te ensinar o que eu faço. E se você não crê, eu vou continuar fazendo, porque eu sei o que essa bênção faz. Você entendeu isso ou não? Então, olha só. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Olha o que a Bíblia diz, irmão. É sobre isso que você vai orar. Não é cobrar a Deus, não. É falar, eu acredito e eu fiz porque eu acredito. Olha só. E se encherão os teus celeiros o quê? Abundantemente. Sabe qual é a primeira bênção que a primícia libera? Abundância. Abundância. Primícias. E a Bíblia diz, transbordarão. Se ter abundância é bom, não existe essa palavra, tá? Mas ter transbordância é melhor ainda. É o cálice transbordar, lembra disso? Transbordância. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: quando eu trago as minhas primícias ao Senhor, entregando ao sacerdote, você não tem que vir entregar na mão dele, você pode colocar lá no envelope de primícia. Pastor, mas até fazer envelope de primícia, meu irmão, aprendi que tem 2 grupos de pessoas no mundo: os que dão desculpa e os que dão um jeito. Você tem que ver, quem vai vencer em 2025 não é o grupo da desculpa, é o grupo que dá um jeito. Vou trazer a minha primícia no próximo culto. Você vai, passa na papelaria, compra um envelope branco, escreve assim, ó, primícia, e pressiona a igreja para fazer envelope de primícia. Você entendeu ou não? Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Olha só, então, primeira bênção que a primícia traz: abundância e transbordamento. Eu vou falar assim porque transbordância não existe. Transbordamento. Terceira bênção que a primícia traz, está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e confundais. Agora preste atenção, versículo 19. Porém, toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados a quem? Ao Senhor. Deixa eu só te explicar uma coisa. Quando o povo foi tomar a terra que Deus tinha prometido, a primeira batalha era Jericó, essa aqui. A Bíblia diz que as muralhas eram como muralhas intransponíveis. Eu fui esses dias de férias numa cidade lá no interior da Itália, e eram cidades medievais. Depois das primícias acontece muita coisa boa. Aí olha só, aí a gente fala das muralhas de Jericó. Alguns historiadores vão dizer passava carruagem em cima. Não significa que literalmente passava. Está falando de tamanho. Tinha a casa de Raabe que era colada. Você entendeu isso ou não? Nessa cidade que eu fui, passa em cima da muralha. Eu estou falando em cima. Passa carro, mão para lá e mão para cá. Muralha medieval. Só não passa porque não é permitido, por causa de patrimônio histórico. Para você entender a largura da muralha. Jericó era considerada uma das cidades mais seguras. Deus ia dar vitória à primeira guerra. Só que ele falou, essa primeira vitória pertence a mim. O que é que chama isso? Primícia. O ouro, a prata, o bronze, o resto vocês vão destruir tudo.
Porque um carinha chamado Acã ficou com uma cunhazinha que fazia parte da primícia. Eles foram atacar a próxima cidade, que era Ai, perderam para ela. Por quê? A pior coisa que você pode fazer para a tua vida é ficar com aquilo que pertence a Deus, ainda que seja pouco. Você entendeu isso ou não? Você entendeu ou não? Ainda que seja pouco, a pior coisa que você pode fazer para a tua história é ficar com o que não é teu. Por quê? Porque, meu irmão, Acã ficou com um pedacinho, eram quilos e quilos e quilos e quilos de toneladas de ouro, prata, bronze e ferro, mas ele ficou com uma cunha de ouro, e perderam a batalha. Josué falou, mas o que aconteceu? Deus falou, ó, tem coisa errada aí dentro de vocês, aí você conhece a história, pegaram lá, devolveram o que era de Deus, pronto, dali para lá, todas as vitórias, Deus nunca mais pediu, porque a primícia foi entregue. Você entendeu ou não? Pastor, onde você quer chegar? Terceira bênção que a primícia libera, unção de conquista. A gente quer vencer sem cumprir o princípio do reino de Deus, aí a gente vai lutar com a força do braço lá de fora. Agora, se a gente quer lutar com a força do braço do Senhor, tem que ser do jeito dele. Então, a Bíblia diz que então as próximas conquistas acabou, era de Israel. E a quarta bênção que a primícia libera está em Ezequiel 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30. Pode passar, ó. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo. Por isso que quando eu ganhei um carro lá, eu entreguei. Porque é de tudo. E toda oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas, porque é primícia, dareis ao sacerdote. Para quê? Faça repousar a bênção do Senhor sobre a tua casa. A quarta bênção que a primícia libera é que sobre a nossa casa repousa uma bênção do Senhor. Não é passa, repousa. Uma bênção, não é passa, repousa, faz parte da casa. Enquanto você morar lá, a bênção faz parte da casa. Enquanto você estiver lá, a bênção faz parte. O banheiro faz parte, a cozinha faz parte, a sala faz parte, mas a bênção faz parte. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Então, 4 bênçãos: abundância, transbordamento, unção de conquista e a bênção repousando, fazendo parte da casa. Você entendeu isso? Diga amém. E deixa eu te falar a terceira chave que o mundo lá não tem. Agora sim, um negócio chamado oferta. Eu falei de dízimo, eu falei de primícias, e deixa eu falar uma coisa sobre oferta, uma só, e a gente termina aqui. Olha só. Abra sua Bíblia em Gênesis 47, 13. Um dia essa palavra abriu os meus olhos, porque você já ouviu a história de José, a crise que veio na terra. A Bíblia, pode passar o banner para mim. Olha o que diz Gênesis 47, 13. E não havia pão em toda a terra. Não tinha o quê? Chegou os 7 anos de fome sobre o Egito e sobre toda a terra. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Por quê? Porque no tempo de abundância ele guardou trigo numa quantidade que a Bíblia diz que não tinha mais número para contar, só iam guardando. Aí ele começou a vender no tempo da fome. Recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, acabou o dinheiro. Não tinha como comprar mais. José tinha para vender, mas não tinha mais dinheiro. Olha só, a Bíblia diz: acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão. Dai-nos o quê? Pão. Eles pediram pão lá em cima, pão aqui, dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José,
como não tinha dinheiro, gado também era dinheiro. Trouxeram o gado a José pelo pão. O seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, dos jumentos, e o sustentou por todo aquele ano, por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Ó, acabou o dinheiro, eles comprando pão de José. Acabou os animais comprando pão. Eles voltam e dizem: olha, a gente continua com fome, acabou tudo, acabou os animais, só tem o nosso corpo e a nossa terra. Pode passar o banner. E não está aí. O menino lá esqueceu, é que eu estava descendo. Aí eu vou continuar, versículo 18. Acabando aquele ano, pode voltar naquele lá. Acabando aquele ano, vieram a ele do segundo ano e disseram: não ocultaremos meu senhor, o nosso corpo. Versículo 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Olha aqui que agora eles vão dizer: compra-nos a nós e a nossa terra por pão. Compra nós e a nossa terra pelo quê? Pão. Primeiro diz assim, ó, só sobrou o nosso corpo e a nossa terra. Compra a gente em troca do pão. Aí eles dizem assim: e dar-nos semente. E dar-nos o quê? Opa! Eles compraram o pão com dinheiro até acabar. Compraram o pão com animal até acabar. Compraram o pão com tudo. Agora se venderam e venderam a terra. E agora eles vão falar: dai-nos pão. E agora eles vão incluir mais um negócio no contrato. E dai-nos o quê? Semente. Aí o versículo 23, pena que... não, tá aqui, ó. 23. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, ele não dá nem o pão. Eis aí, o quê? Tendes a semente. Deu a semente para eles. Para vós, para que semeeis a terra. Para que semeeis o quê? Para que semeeis o quê? Olha só. Há de ser, porém, que das colheitas... Ué, colheitas? Das colheitas, a quinta parte, que era 20%, a quinta parte vai ser para Faraó. E as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o mantimento dos que estão na vossa casa, e para que comam vossos filhos. Olha que loucura. Os caras gastaram o dinheiro todo comprando pão, os animais todos comprando pão, o corpo e a terra comprando pão, só que no final falou: mas nos dá semente também? Aí, por isso que ele não fala nem no pão, falou: ó, tá aqui a semente. Tudo que vocês escolherem, 20% é de Faraó. Os outros 80% é para vocês sobreviverem e plantarem de novo. Por que eu estou te falando desse texto? Porque até Deus abrir os meus olhos para esse texto, eu sempre achei que a crise do Egito é porque a terra não produzia por causa da seca. Mas nunca a crise do Egito foi por causa da seca. É porque ninguém usou a semente. E quando o povo atenta que o segredo não era comprar pão, era conseguir a semente para poder semear, já era tarde demais, já tinham perdido tudo. E agora eles vão ter que semear para dar 20% para Faraó e o resto deles, e semear de novo e ficar dando 20% para Faraó. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Por isso que eu só usei esse texto, a gente acaba aqui. Olha só. O problema é quando a gente espera acabar tudo para lembrar que o segredo estava na oferta. Você entendeu ou não? O problema é que o crente diz que crê, bate o pé, marcha, vê anjo, mas não crê no que diz a palavra de Deus. Profetiza e faz isso, faz aquilo, mas não cumpre o princípio. E Deus, ele é obrigado a fazer o que ele prometeu. Você imagina se com o dinheiro que eles tinham lá no início, ao invés de comprar pão, pegasse semente. Nunca mais iam ter que voltar para pedir nada, porque semente dá colheita. E aquela terra não estava com problema de colheita. Por quê, pastor? Porque o próprio José falou: tá aqui a semente, vocês vão plantar, na hora que colher 20% de Faraó. Então a terra nunca foi porque estava estéril e nem porque tinha crise de água. É porque o povo não tinha mais semente. Por quê? Gastaram tudo, esqueceram que a semente é que garante o mês que vem.
Amigo, deixa eu te dizer, dízimo repreende espírito devorador e aumenta a bênção. Lembra daquela? Primícia traz 4 bênçãos. Abundância, transbordância, que não existe transbordamento, mas é só para você gravar melhor. Abundância, transbordância, unção de conquista e faz a bênção repousar, faz parte da casa. E oferta faz que nunca termine. Faz que sempre tenha. Você está entendendo? Se eles tivessem entendido o princípio da semeadura, eles não tinham perdido o gado, não tinham perdido a terra, nem o próprio corpo. Eles só vão se ligar que o segredo estava na semente quando já não tinha mais nada. Deixa eu dar um conselho para você em 2025. Meu irmão, mesmo que você já tenha plantado ontem, anteontem, mês passado, continue semeando, porque Deus falou, a terra vai ter que dar o seu fruto. Você entendeu isso? Diga amém.